Sejam bem-vindos ao nosso projeto de estudo em comemoração ao 8º centenário da passagem de São Francisco. Vamos apresentar a vocês uma coletânea de mais ou menos 60 vídeos temáticos a respeito da pedagogia franciscana, motivado pelo centenário da Páscoa, da passagem de São Francisco de Assis. Venham comigo, com certeza valerá a pena. Por falarmos em pedagogia franciscana, importante deixar claro alguns conceitos, algumas categorias que podem nos ajudar nessa caminhada. Por exemplo, quando se fala de educação, quando se fala de escolaridade, quando se fala de educação católica, quando se fala de educação franciscana, pedagogia franciscana, alguns elementos, alguns conceitos devem ser ponto de partida, condições necessárias para a melhor compreensão da proposta da pedagogia franciscana. Por exemplo, vamos localizar o lugar da personalidade. Personalidade é alguma coisa dinâmica, ela é dinâmica. A personalidade nós podemos trabalhar, nós podemos educar. Ao lado da personalidade, colocamos o temperamento. O temperamento é genético. A gente não educa o temperamento. Ele nos é dado, é um legado. E um terceiro elemento, então, personalidade, temperamento e caráter. Sempre que estivermos a falar de caráter, estaremos a falar da vontade. A vontade, ela contribui para a construção do caráter. Eu entendo que, em se falando de caráter, estamos a falar do exercício da nossa liberdade, do exercício da nossa autonomia. Então, nós podemos encontrar uma personalidade moral, dada pelo caráter, dada pelos valores. Podemos encontrar uma personalidade que nós chamamos, ou a chamaremos, de personalidade, identidade psicológica, um conjunto de competências e habilidades, um conjunto, inteligência, memória, traumas, a dimensão social, a dimensão espiritual, intelectiva, que são forjadas, que são construídas pelo nosso modus vivendi, pela nossa maneira de viver. Fechando o nosso raciocínio, então, nós vamos incluir no caráter nossas habilidades, nossas competências, inteligência emocional, espiritual, social, memórias, traumas. Podemos incluir também na identidade psicológica a nossa herança biológica, a herança sociocultural. Portanto, fechando, o temperamento, ele tem uma base biológica, uma herança que eu diria assim, transgeracional, DNA, da nossa afetividade. Vamos olhar isso de perto. Estamos a falar, então, em temperamento de uma natureza orgânica, genética. Você não pode mudar essa natureza, mas você pode administrar. E você administra pela educação do caráter. Essa introdução rápida permite falarmos da pedagogia franciscana.
Na pedagogia franciscana, nós vamos encontrar um núcleo central, que eu vou chamar de estidade, resgatando duns escotos, com aquela célebre palavrinha latina, et chaitas, uma pronúncia romanizada de um latim clássico. Guardem o som. Et chaitas, que significa singularidade, que significa estidade. Sejam bem-vindos, então, à nossa reflexão e vamos dar um segundo passo. O primeiro passo foi mais um passo provocativo. Vamos para o nosso segundo passo. Valeu o aquecimento? Bem, estamos a falar então da pedagogia franciscana, ano de 2026, ápice de um grande ciclo de celebração para a Igreja Católica e para a família franciscana em todo o mundo. Este ano marca o 8º centenário de Páscoa de São Francisco de Assis, 800 anos da morte, ocorrida em 1226. Celebração de 2026 não é um evento isolado, mas o fechamento de um centenário articulado, dinâmico, que começou em 2023. Veja a cronologia que culmina este ano. Começando 2023, 800 anos da aprovação da regra e do Natal de Grécio, o primeiro presépio. 2024, 800 anos da impressão das chagas, os famosos estigmas, no Monte Alverne. 2025, 800 anos do Cântico das Criaturas. 2026, agora, 800 anos do trânsito, da passagem para a vida eterna de São Francisco. Interessante que nós temos aqui uma provocação, vejam comigo, o despertar de Assis, em se falando do centenário, do 8º centenário, em se falando da pedagogia franciscana, estamos a falar do despertar de Assis, um convite à espiritualidade e um convite a uma ressignificação, a uma ruptura de alguns paradigmas, de alguns conceitos. O jubileu não é um retorno nostálgico, mas de um modo, de uma metáfora, mas é uma sala de aula original, onde a razão e o coração voltam a caminhar juntos. Razão e coração. E observem, das muitas reflexões feitas para a produção desse material, eu tive uma conexão muito interessante. Comparar o et chaitas de Scotus com o id de Freud. Vocês verão que interessante. Vamos começar primeiro pela pedagogia. Aqui nós temos, vamos abrir se der certo, importante comentar com vocês. Olha aqui, farei e usarei a metodologia da leitura textual que facilita a compreensão e não permite divagar. Então vejam, em se falando da personalidade, a personalidade pode ser educada e moldada, no entanto, o temperamento, que é a base da personalidade, é inato. E o caráter é o exercício da nossa liberdade sobre essas bases. Então podemos chamar assim, o caráter é a personalidade moral. Aqui entra a vontade. O caráter não é algo com que nascemos, é algo que construímos ao longo da jornada. Ele é o conjunto de hábitos e disposições estáveis que adquirimos por meio da repetição de atos escolhidos, deliberados, virtudes e vícios. São os valores que carregamos em e com nossos relacionamentos por meio das nossas escolhas. Por meio da disciplina, do exercício da vontade e da busca pela coerência ética.
Educar o caráter é ensinar a pessoa a agir por meio de princípios, mesmo quando o sentimento diz o contrário. Quanto à personalidade, é a identidade psicológica. Aí entra a questão do dinamismo. A personalidade é um conceito mais amplo e psicológico. Ela é a síntese entre o que herdamos biologicamente e o que aprendemos com o meio, com a cultura, com as relações sociais. Eu chamaria é o modus vivendi, a maneira de se viver. Como uma pessoa pensa, sente, se comporta, ela inclui o caráter, mas também inclui habilidades sociais, inteligência, memórias, traumas. Por meio da psicopedagogia, da terapia, do autoconhecimento e da socialização, nós trabalhamos a identidade psicológica. Educar a personalidade é buscar a harmonia entre as emoções e a razão. Avançando aqui, fechando o texto, quanto ao temperamento, que não se pode educar, muitas vezes confundimos com a personalidade. O temperamento é o que realmente não se educa no sentido de mudá-lo. A base biológica hereditária da nossa afetividade é a base biológica, é a base hereditária, é a nossa fiação elétrica interna. Se somos mais reativos, somos mais lentos, mais melancólicos, mais expansivos, então não se educa, porque ele, temperamento, é determinado pela nossa constituição orgânica e genética. Você nasce com ele. Embora você não possa mudar o temperamento, você pode governá-lo, administrá-lo. Um temperamento fogoso, colérico, não deixará de ser intenso, mas a educação do caráter pode ensinar a essa pessoa a usar essa intensidade para liderar com justiça em vez de oprimir com raiva. Por que esses elementos são importantes? Porque nós estamos a falar do lugar da pedagogia e do lugar da pedagogia franciscana. Esses conceitos importam. A visão franciscana, et ceitas. Então, na pedagogia franciscana, essa distinção ganha uma cor especial. Educar não é tentar apagar o seu temperamento, o meu temperamento. Sua estidade, a palavrinha técnica, o núcleo central, sua estidade, ou et ceitas, mas forjar um caráter que permita que a sua natureza única brilhe de forma amorosa e servidora. Fantástico! Aqui eu tenho mais uma outra observação. Vamos voltar novamente ao nosso texto. Retornamos ao segundo texto de apoio, condições necessárias para a nossa caminhada. Et ceitas, de Duns Scotus e Willi de Freud. Como nós vamos trabalhar com as duas categorias, é importante que tenhamos o conceito muito claro. Comparar a singularidade et ceitas de Duns Scotus, que é a singularidade, estidade, e o id de Freud é colocar em diálogo a estidade, o isto da luz e da forma, com o isto das pulsões e do inconsciente. Olha que reflexão curiosa, instigante. Embora ambos utilizem pronomes demonstrativos para nomear o núcleo mais profundo do ser, eles apontam para dimensões distintas, mas estranhamente complementares. Isto da graça e o isto do instinto. Me acompanhe. Onde se conectam o inefável e o pré-linguístico? Venham comigo. Ambos os conceitos tentam nomear algo que está antes das palavras e das categorias sociais. A raiz do isto, tanto para Scotus quanto para Freud, existe um núcleo no ser humano que resiste à generalização. Não é o homem em geral, é este ser específico em sua força bruta. A resistência ao controle, o isto scotista e o isto id freudiano são dimensões que a razão consciente não consegue domesticar totalmente. Eles representam a autenticidade radical, que foge às normas burocráticas ou morais superficiais. Muito sério. Avançando,
onde se separam. Aqui em cima nós vimos onde se conectam. Aqui embaixo, onde se separam, a natureza do núcleo. Aqui reside uma grande divergência ontológica, porque quando nós estivermos a falar de pedagogia franciscana, nós estaremos falando de uma dignidade ontológica, dignidade humana ontológica, que nos remete a Scotus, a esse princípio, et Cetas. A et Cetas, Scotus, o isto da perfeição. Vamos entender o isto da perfeição. Para Scotus, a et Cetas é um princípio de luz e individuação. É o que torna você uma obra de arte única de Deus. É uma entidade positiva, o ponto culminante da criação. É a alma em sua última solidão de beleza. Em Scotus. Em Freud, o id, o isto da pulsão, lá em cima o isto da perfeição, embaixo o isto da pulsão, o id. É o isto do caos pulsional. É o reservatório de energia psíquica, desejos reprimidos, instintos biológicos, eros e tânatos. Para Freud, esse núcleo é amoral, e busca satisfação imediata, sendo muitas vezes o porão sombrio da psique. Nós que trabalhamos no campo da psicanálise entendemos do sujeito psíquico, da estrutura psíquica. A originalidade é de cada um. Scotus, sua originalidade foi dar valor metafísico ao indivíduo. Antes dele, o geral era o importante, que era comum para todo mundo. Scotus focou no que era particular, original. Então, Scotus diz que a perfeição máxima da natureza é ser esse indivíduo concreto. É a base do humanismo, da singularidade, para entender os conceitos. Freud, sua originalidade foi revelar que não somos senhores em nossa própria casa. O isto, o id, nos governa de forma invisível. Ele provou que a nossa singularidade também é tecida por traumas, desejos e uma biologia que a razão desconhece. Interessante, fechando a contribuição de ambos à natureza humana no século XXI, que é a razão de trabalhar com vocês a pedagogia franciscana. No contexto da pedagogia franciscana e da nossa sociedade século XXI, a síntese entre esses dois polos oferece uma leitura poderosa. A cura do narcisismo, a et Cetas nos lembra que somos únicos, o nosso valor. Mas, por outro lado, o id nos lembra que somos frágeis e atravessados por pulsões, necessidade da humildade. Educar no século XXI exige reconhecer a nossa singularidade luminosa, Scotus, sem negar a nossa complexidade sombria, Freud. Interessante. Então, contra a algoritmização, enquanto o mercado tenta prever o nosso id por meio do consumo e dos instintos, a pedagogia da et Cetas nos convoca a resgatar a nossa liberdade de escolha, olha a vontade aí, que é a capacidade de governar o isto pulsional em favor de um isto ético e amoroso. Maravilha! Fechando a formação integral, o ser humano do século XXI não pode ser apenas um intelecto processador. Ele precisa integrar a força vital do id, a paixão, o desejo, com a forma da et Cetas, o propósito, a identidade única. Uma síntese final: se o id freudiano é o motor potente, muitas vezes cego, que nos move, a et Cetas de Scotus
É o projeto arquitetônico único que dá sentido à direção, que dá sentido e direção a essa energia que nos movimenta. Que acharam interessante? Sejam bem-vindos às nossas provocações e, como eu sempre costumo dizer, vamos mergulhar nessas águas em nome do 8º centenário da passagem, do trânsito de Francisco de Assis. Vamos refletir juntos a nossa pedagogia franciscana. Bem-vindos e que tenhamos uma boa jornada.